A pedido do imperador romano Otávio Augusto, o grande poeta Virgílio, inspirado pelas musas, narrou a saga de um grande herói troiano, que em fama e glória era superado apenas pelo valente Heitor, príncipe de Troia. O nome deste herói é Enéas, e seus feitos ecoariam por milênios. Após a morte do heróico Heitor pelas mãos de Aquiles, coube a Enéas o comando das forças troianas, que por 10 anos lutavam contra os gregos em frente à muralha de Troia. Mas os deuses pareciam enfim favorecer os troianos, quando os gregos, não conseguindo superar as sagradas muralhas de Troia, deixaram as praias troianas, abandonando apenas um enorme cavalo de madeira como oferenda aos deuses. O grande cavalo foi levado como um troféu para dentro da cidade de Troia, e um enorme festejo teve início após a vitória troiana sobre as forças invasoras, encerrando uma década de conflitos. Mas na calada da noite, no ventre do cavalo de madeira, surgiram os mais valentes heróis, que, protegidos pelo manto da escuridão, atacaram de surpresa a pequena guarnição que protegia os portões de Troia. Com os portões abertos, milhares de soldados gregos que estavam escondidos invadiram a cidade e deram início à tomada e à destruição de Troia. O banho de sangue como jamais visto ocorreu nas ruas de Troia. Mulheres, crianças e idosos não receberam misericórdia e foram abatidos a golpes de espada. Enéas dormia profundamente em seu quarto quando os gregos tomaram a cidade. Mas em seu sonho ele recebeu a visita do espírito ilustre do príncipe Heitor, que disse a Enéas que acordasse, pois Troia havia sido invadida. Heitor disse que cabia a Enéas a responsabilidade de preservar a nobre tradição troiana, e por isso ele deveria levar consigo os objetos sagrados de Troia e encontrar uma nova cidade com fortes muralhas para protegê-los. Enéas ficou horrorizado ao ver a cidade que por anos defendeu arder em chamas perante seus olhos. A cidade estava condenada. Enéas vestiu sua armadura e partiu para combater os aqueus que pilhavam a gloriosa cidade e junto a seus homens ofereceu forte resistência aos gregos, impedindo por um tempo que eles avançassem. Mas a enxurrada de invasores não poderia ser detida por tão poucos homens. Percebendo que o destino de Troia estava selado, Enéas recuou, pois o seu destino não era morrer lutando dentro da cidade de Troia. Enéas correu para buscar sua esposa Creusa e seu filho Ascânio, e com eles correu para salvar seu velho pai. Ao encontrar o velho e aleijado Anquises, Enéas tenta convencer seu pai a partir de Troia com ele e cumprir seu destino de preservar a tradição e a cultura troiana. Mas seu pai não desejava partir deixando sua amada pátria para trás e viver seus últimos dias no exílio. Foi quando uma pequena chama surgiu sobre a cabeça do menino Ascânio. Era um claro sinal dos deuses. Anquises percebeu que era papel de sua família preservar toda a memória de seus antepassados. Por isso, ele cedeu às súplicas do filho e decidiu segui-lo para onde quer que fosse. Enéas teve que carregar seu aleijado pai em suas costas, pois ele foi fulminado por um raio de Júpiter por sua soberba ao comparar seu próprio filho com os deuses imortais. O caos imperava nas ruas de Troia, e Enéas tentava conduzir sua família ao ponto de encontro combinado com outros homens que tentavam fugir de Troia. Foi quando uma multidão em pânico fez com que o herói se separasse de sua esposa Creusa. Essa seria a última vez que Enéas veria sua esposa com vida. Enéas consegue chegar a um dos portões secundários que permitiria que ele fugisse de Troia, mas ele percebe que sua esposa não conseguiu acompanhá-lo. Ele se desespera e decide voltar para procurá-la. Foi quando o espírito de Creusa surgiu e disse a Enéas que seu destino não era segui-los, pois ela já estava morta. Ela pediu para que ele não a procurasse e seguisse em seu caminho, pois nele Enéas encontraria a grandeza e a glória. Ascânio chorava nos braços do pai pedindo pelo retorno de sua mãe, mas não havia nada que pudesse ser feito. Agora Enéas deveria reunir os troianos sobreviventes e traçar um novo plano de ação. Reunidos aos pés do Monte Ida, Enéas, sua família e os últimos troianos se reuniram. Anquises relembrou a todos a antiga profecia que dizia que Enéas seria o herdeiro da tradição troiana e que estava destinado a fundar uma nova cidade onde os descendentes de Troia se multiplicariam e conquistariam muitas terras. Enéas então guiará seu povo rumo ao desconhecido, em busca do destino prometido pelos deuses. Este caminho será repleto de aventuras e desafios. A partida de Enéas e dos troianos em busca de um novo começo marca o início de uma das jornadas mais épicas já narradas. Assim começa a Eneida, o relato da fundação de uma civilização que marcaria a história devido à grandeza de seu povo.
Após a queda de Troia, Enéas guiou uma esquadra de refugiados em busca de uma nova terra, onde se cumpriria a profecia de que ele e seus descendentes fundariam uma segunda Troia, que eclipsaria sua antecessora em glória e esplendor. Eles chegaram à costa da Trácia e, logo ao desembarcar, ele decidiu que um altar deveria ser erguido aos deuses e que oferendas fossem coletadas e apresentadas como sacrifício. Enéas, ao arrancar flores silvestres para enfeitar o altar dos deuses, ficou surpreso ao ver pingar sangue dos caules das flores arrancadas e temeu estar violando o jardim de uma dríade. Mas a verdade era ainda mais triste do que ele havia imaginado. À sua frente surgiu o espírito de Polidoro, jovem príncipe troiano que vivia na Trácia até ser capturado por Ajax e levado até Troia, onde foi apedrejado em frente aos portões de Troia. Seu espírito retornou para a Trácia para descansar no último lugar onde ele foi feliz. O fantasma do garoto disse para que Enéas partisse daquela terra, pois o rei Trácio não era mais amigo dos troianos, e por isso, se permanecessem naquelas terras, eles encontrariam a ruína. Antes de partir da Trácia, Enéas celebrou um ritual em homenagem ao príncipe que teve sua vida interrompida tão precocemente. Com inimigos por quase todos os lados, os sobreviventes de Troia não sabiam se existia alguma terra que os acolheria. E assim como a deusa Leto, que por muito tempo vagou buscando lugar que aceitasse ser a terra natal de seus filhos Febo, Apolo e Diana, eles rumaram para a sagrada ilha de Delos. Lá, Enéas e seu velho pai consultaram o oráculo de Apolo em busca de respostas. Eles foram recebidos pelo rei de Delos, que também era o principal sacerdote do templo de Apolo. Enéas e seu pai partiram de Delos após ouvir o oráculo, que disse a eles que eles deveriam se dirigir para a cidade de seus distantes antepassados, e lá eles encontrariam a terra que lhes estava destinada. Anquises disse que eles deveriam então se dirigir para a ilha de Creta, pois foi a partir de lá que seus antepassados partiram para fundar a cidade de Troia. Em Creta, eles fundariam a cidade de Pérgamo, e parecia que eles haviam encontrado a terra prometida. Lá, eles ergueram templos e palácios, mas seu verdadeiro destino não era viver na ilha em que o grande Júpiter foi criado. Uma grande seca destruiu as plantações e doenças começaram a se espalhar entre os troianos. Muitos morreram nestes dias de provação na ilha de Creta. O povo recorreu a seus líderes em busca de uma resposta, mas Enéas não tinha uma solução para o desastre que afligia seu povo. Por isso, ele ordenou que eles se preparassem, pois voltariam à ilha de Delos em busca de uma resposta. Mas naquela mesma noite, enquanto dormia, Enéas foi visitado pelos deuses troianos. Entre eles estava Teucro, seu ancestral que deu origem à linhagem troiana. Os visitantes disseram a Enéas que eles não eram bem-vindos nas terras sagradas de Júpiter, pois o grande deus sabia que sua esposa Juno detestava os troianos com todas as suas forças, e tal ódio traria a desgraça a todos os povos que viviam em Creta. As divindades informaram para os troianos que eles buscaram as terras dos ancestrais errados, e disseram que era na antiga Hespéria que eles encontrariam sua morada, pois de lá que partiu o glorioso Dardano, um dos pais fundadores de Troia. No dia seguinte, Enéas informou a todos que se preparassem, pois ele havia sido visitado pelos deuses e que por isso eles mudariam seu curso. Enéas lideraria sua frota em direção às terras onde ficava a antiga Hespéria, e que agora é conhecida como Itália. Enéas e os troianos estavam mais uma vez em alto mar, rumo à terra que lhes foi prometida. Mas 3 dias de fortes tempestades cobriram os céus, e sem as estrelas para orientá-los, o timoneiro Palinuro não fazia ideia do rumo que estava tomando devido ao mau tempo. Mas os troianos encontrariam um porto seguro para desembarcar, na ilha de Estrófades, sem saber que a ilha era a morada de criaturas amaldiçoadas. Os homens de Enéas acreditavam que aquela terra seria acolhedora, já que logo encontraram cabras selvagens para servir como alimento. Antes de festejarem com a carne do cabrito, eles fizeram um sacrifício a Júpiter, que colocou aquela terra hospitaleira em seu caminho. Mas mal ele sabia que o grande deus evitava auxiliar os troianos temendo a fúria de sua esposa Juno, que era inimiga deste povo. Foi quando um homem de Enéas deu o grito de alarme, pois 3 horrendas criaturas aladas se aproximavam rapidamente. Eram as hediondas arpias, criaturas metade mulher e metade pássaro, que desde que foram derrotadas pelos argonautas passaram a habitar a ilha de Estrófade. Elas eram criaturas imundas e sua podridão contaminou todos os alimentos. Novamente, os homens de Enéas tiveram que caçar e cozinhar a carne das cabras.
Mas novamente as arpias surgiram e estragaram outra vez a refeição dos troianos. Enéas decidiu esconder suas armas no mato e preparar uma emboscada para as arpias. Quando as arpias retornaram, Enéas e seus homens estavam prontos para combatê-las. A luta foi disputada e ambos os lados lutaram bravamente. Mas os homens de Enéas não eram tão poderosos e fortes como os heróis filhos dos deuses, que acompanhavam Jasão, e por isso eles não conseguiram derrotar as arpias. Antes de partirem, uma das arpias ainda os amaldiçoou por terem matado o seu gado, e disse que eles passariam por muito sofrimento e fome e teriam que comer as próprias mesas antes de conseguirem se estabelecer na terra que os deuses lhe prometeram. A esquadra de Enéas se encontrava em águas italianas e tudo indicava que eles já estavam próximos ao seu tão aguardado destino. Mas um grande perigo se encontrava à sua frente. Eles se depararam com o perigoso Caríbides, uma gigantesca criatura que vivia submersa e que tragava a água do mar, criando um enorme redemoinho que engolia tudo que se aproximava. Os barcos de Enéas se espremeram junto aos paredões de rochas para passar mais longe possível do grande redemoinho, e por sorte escolheram um lado que ficava oposto à caverna do monstro Sila, que emboscava os navios que se aproximavam dele. Após conseguirem escapar ilesos de tamanho perigo, enquanto margeavam a costa da ilha da Sicília, eles se depararam com um gigantesco Monte Etna, que era um poderoso vulcão que cuspia fogo e lava. Os mitos contam que Zeus jogou uma enorme montanha sobre o monstro Tifão, que se encontra aprisionado sob o vulcão, e as erupções eram a prova de que o monstro estava extremamente descontente. Mais uma vez, Enéas e seu pai desembarcavam em terras desconhecidas, mas o velho Anquises já dava sinais de que a extenuante viagem estava lhe cobrando um grande preço e sua saúde degradava a cada dia. Durante a noite, os troianos foram surpreendidos por um visitante. Ele usava farrapos e, pela forma que falava, eles perceberam que se tratava de um grego. O homem se ajoelhou perante Enéas e suplicou por ajuda e perdão, pois ele era um dos homens de Odisseu, rei de Ítaca, e lutou contra os troianos na guerra de Troia. Ele disse que foi abandonado na ilha dos Ciclopes quando Odisseu por ali passou. Ele não havia conseguido acompanhar Odisseu quando ele escapou do Ciclope Polifemo, pois estava doente e ferido, e que desde aquele dia viveu se escondendo dos terríveis ciclopes que viviam naquela ilha. Foi então que o enorme monstro de um olho só surgiu. Para a sorte dos troianos, ele havia sido cegado por Odisseu e não percebeu a presença dos homens. Enéas e seus homens tentaram fazer o mínimo de barulho possível para não chamar a atenção do Ciclope e embarcaram nos navios trazendo o grego Aquemenides com eles. Mas ao retornar à viagem, Enéas percebeu que seu pai estava dando seus últimos suspiros. O grande senhor dos Dardanos deixava nas mãos de seu filho o dever de carregar o legado de seu povo, e assim morreu o velho Anquises, o homem que foi amado até mesmo pela deusa do amor. Enéas promoveu um funeral para honrar o grande senhor de Dardanelos. Agora Enéas e seu filho Ascânio eram os únicos homens vivos da família real troiana, que um dia já foi tão poderosa e gloriosa. Enéas e seus homens pareciam enfim estar se aproximando da terra que lhes foi prometida pelos deuses. Mas uma deusa não havia feito nenhuma promessa de dádivas aos troianos. Essa era Juno, conhecida pelos gregos como Hera, a esposa do deus supremo. Ela ainda possuía um grande ódio em relação aos troianos e nem a destruição completa de sua cidade gloriosa aplacou a fúria da deusa. Por isso, Enéas e os troianos ainda enfrentariam muitas provações. Juno ordenou que os deuses dos ventos fustigassem as naus troianas e agitassem os mares com suas rajadas. O mar que antes se encontrava plácido parecia ter se rebelado contra os troianos. Os fortes ventos rasgavam as velas dos navios e as ondas enormes ameaçavam virar os barcos e jogar seus homens no mar. Mas Netuno, o deus dos mares, ficou irritado com a interferência de Juno em seus domínios, que tumultuou os mares sem consultar o Senhor Supremo daquele reino. O poderoso Deus espantou as divindades dos ventos com seu tridente e assim as águas dos mares se acalmaram, poupando Enéas de um destino trágico. Muitas embarcações se perderam em meio ao caos promovido por Juno, mas Enéas e a maioria dos seus barcos foram parar na costa do norte da África. Eles não sabiam, mas haviam chegado no reino da Líbia, terra governada por imigrantes vindos da ilha de Tiro, na Fenícia. Enéas, fazendo uso de seu arco e flecha, abateu 6 animais semelhantes a cervos da fauna local, e assim ele conseguiu garantir alimento para seu povo, que já estava faminto.
Namorada dos deuses, Vênus, a deusa do amor e a mãe de Enéas, se ajoelhou perante a Júpiter e lhe perguntou o que seu filho havia feito para ser tão castigado pelos deuses. O deus dos deuses lhe disse que ela não precisava se preocupar, que apesar da fúria de sua esposa Juno, ele garantiria que tudo o que foi profetizado a Enéas se cumprisse, e que na Itália ele ergueria os pilares para a fundação de uma nação que iria eclipsar todas as demais. Deste povo emergiram figuras como Júlio César e Octávio Augusto, que se destacariam sobre todos os demais de seu tempo e seus nomes ecoariam na história, quase como os grandes heróis da Hélade. A mando de Júpiter, Mercúrio, o veloz deus mensageiro, se dirigiu a Cartago para notificá-los da presença de Enéas e seu povo e dizer que era dever dos cartagineses receber com hospitalidade seus visitantes. Enquanto isso, em mais de uma de suas caçadas, Enéas se deparou com uma mulher mais bela que ele já havia visto. Ela trajava vestes de caçadora e tinha uma aura divina. Ele saudou a moça com toda a reverência, pois mesmo não se tratando da deusa da caça Diana, pois não tinha cabelos negros como a noite, ela só poderia ser uma deusa. Ele estava certo, pois se tratava de sua mãe disfarçada de uma caçadora líbia. Ela contou a ele onde estava e sobre o povo que ali vivia, e principalmente sobre Dido, a rainha da Líbia que reinava sobre aquela terra a partir de seu trono em Cartago. A bela rainha Dido era filha do rei dos fenícios, mas quando seu irmão subiu ao trono de Tiro e matou seu marido visando roubar-lhe toda a sua riqueza, Dido fugiu para o norte da África levando consigo toda a vasta riqueza de seu marido, evitando assim que o tesouro fosse roubado por seu tirânico irmão. Dido colonizou estas terras distantes e, com a bênção da deusa Juno, fez prosperar o que antes era um pequeno assentamento em uma fabulosa cidade. Contou ainda que Juno pretendia que Cartago fosse a base para a fundação de um império universal. Após contar sobre a rainha a Enéas, a caçadora disse que, de acordo com o voo dos pássaros, era possível interpretar que quando Enéas retornasse à base, ele teria uma boa surpresa, pois vários cisnes voltaram a voar juntos após serem dispersados por uma águia. Quando a caçadora se virou para partir, de seus cabelos um doce, inconfundível aroma foi sentido por Enéas. Aquele era o perfume de sua divina mãe, e assim ele soube que ela continuava zelando por ele. Ao retornar a seu povo, Enéas viu no horizonte muitos navios que haviam se partido retornando para se juntar a ele novamente. Os deuses pareciam estar novamente ao seu lado. Agora Enéas deveria seguir o conselho de sua mãe e ir a Cartago, ao encontro da rainha Dido. Enéas e alguns homens se dirigiram à cidade de Cartago, levando consigo presentes para a rainha Dido, que reinava sobre toda a região. Quando o líder troiano e a rainha se viram pela primeira vez, ambos ficaram impressionados com a beleza um do outro. Dido era belíssima e Enéas era filho de Vênus com um belo Anquises. Seu porte e traços eram extremamente atraentes. Escondida, a deusa Vênus a tudo observava, preocupada com o destino de seu amado filho, pois Cartago tinha a deusa Juno como padroeira, e ela era inimiga dos troianos. Para auxiliar seu filho Enéas, ela pediu que seu outro filho o ajudasse. Este era Cupido, o deus da paixão. Ele deveria se disfarçar de Ascânio, filho de Enéas, e garantir que a rainha se apaixonasse por seu meio-irmão. Dido e Enéas tinham muito em comum. Ambos eram filhos de famílias reais poderosas. Eram viúvos de companheiros assassinados de forma violenta e os dois também acabaram exilados com a missão de fundar uma grandiosa civilização. Cartago já se desenvolvia a passos largos, mas a nova cidade de Enéas ainda era apenas um sonho distante. Enéas ficou muito orgulhoso ao apresentar seu filho Ascânio à rainha. Dido se mostrou afetuosa com o garoto e lhe pediu um abraço. Mas o Cupido disfarçado aproveitou a situação para arranhar a rainha de Cartago com uma de suas flechas douradas, incutindo nela uma grande paixão por Enéas. Durante a noite, em seu aposento, a rainha não conseguia parar de pensar no belo hóspede de terras distantes. Mas ela havia feito um voto de não se envolver com nenhum outro homem após a morte de seu marido. No dia seguinte, Dido convida Enéas para uma caçada. A rainha, apesar de parecer delicada, era uma exímia arqueira e impressionou Enéas com sua pontaria. Mas uma forte chuva fez com que a dupla procurasse um abrigo para se proteger do temporal, e eles acabaram se refugiando em uma caverna próxima. Longe dos olhos de todos, a rainha Dido decidiu declarar toda a paixão que sentia pelo príncipe troiano, e Enéas acabou se rendendo ao poder da sedução daquela belíssima mulher. Enéas e Dido passaram a cultivar um amor furtivo,
mas este romance não escapou do olhar vigilante da deusa Juno. Juno se dirigiu até Vênus e propôs pôr um fim às hostilidades entre ela e o filho da deusa do amor. Para selar este pacto, ela propôs que Dido, sua protegida, e Enéas se unissem em uma forte aliança. Mas Vênus ouviu tudo aquilo com desconfiança, pois Juno não era conhecida por ser misericordiosa. Enéas e Dido passaram a viver como um casal e, enquanto Dido reinava, Enéas a auxiliava realizando tarefas de gestão do reino de sua companheira. Mas a desprezível deusa Fama percorreu pelas terras líbias espalhando boatos sobre a união do casal. E tais boatos chegaram aos ouvidos do rei Iarbas, que havia sido rejeitado por Dido com a desculpa de que ela não voltaria a se unir novamente com outro homem. Ele já havia erguido vários templos a Júpiter e sabia que o deus lhe tinha uma dívida de gratidão, e clamou para que o Deus Supremo expulsasse Enéas daquelas terras. A mando de Júpiter, Mercúrio, deus mensageiro, foi entregar a mensagem ao Senhor do Olimpo. Ele ordenava que Enéas deixasse Cartago o mais rápido possível, pois seu lugar não era ali, mas sim na Itália, a terra que os deuses lhe prometeram. Enéas gostava de viver ao lado de Dido, mas sabia que era seu dever criar um novo reino para seu filho e seu povo. O líder troiano ordenou que seus homens preparassem a partida de modo discreto, de forma a não levantarem suspeitas. Mas Dido não era boba e percebeu aquela estranha movimentação e confrontou Enéas. A rainha se sentia atraída por Enéas, que planejava fugir escondido depois de ser acolhido por ela e agir como se seu marido fosse. Mas Enéas não se deixou comover com as falas de Dido, pois estava decidido a partir para a Itália. Enéas partiu para ajudar seus homens a terminar seus preparativos, deixando a rainha completamente desolada para trás. Dido ordenou que fosse erguida uma grande pira, pois ela iria fazer um ritual que iria fazer com que ela superasse o amor que sentia pelo troiano traidor. Sobre uma plataforma, Dido passa a atirar nas chamas todos os pertences que ela havia presenteado a Enéas. Mas, para a surpresa de todos, a rainha pegou a espada que pertencia a Enéas e apontou contra seu ventre. Ela amaldiçoou os troianos e proclamou que era dever do povo de Cartago ser inimigo eterno do povo que descendesse dos troianos. Após se ferir mortalmente com a espada, Dido se jogou na pira que ardia à sua frente. O povo de Cartago jamais esqueceria esta cena tão dolorosa. Enéas e sua frota ainda chegaram a ver a luz da grande pira iluminando a noite e escutaram os gritos de comoção do povo de Cartago. Enéas agora rumava de volta para a Itália, mas ele ainda teria que pagar um alto preço em desventuras por seus atos levianos. Após uma longa viagem depois de deixar Cartago para trás, Enéas e seu povo estavam novamente na ilha da Sicília, muito próximo ao seu destino final. Desta vez, eles encontrariam um povo hospitaleiro. Ali reinava Aceste, um rei filho de uma nobre troiana, e por isso o povo de Troia foi muito bem recebido naquelas terras. Mas Juno, percebendo que Enéas estava prestes a cumprir seu destino, enviou a deusa Íris para envenenar a mente das troianas e dos idosos que não aguentavam mais o sofrimento gerado por tanto tempo no mar. Quando Enéas se deu conta, as mulheres e os idosos haviam queimado grande parte dos navios de Enéas, pois eles desejavam viver ali no reino de Aceste. O líder troiano olhava desesperado seus melhores barcos queimarem. Mas Júpiter não permitiu que os anciões queimassem todos os barcos, ameaçando-os com seus raios e trovões. Durante aquela mesma noite, Enéas foi visitado pelo espectro de seu pai, o velho Anquises, que transmitiu a seu filho as ordens de Júpiter. Ele ordenava que Enéas reunisse os guerreiros mais fortes e as mulheres mais jovens e saudáveis e que embarcassem nos navios que restavam, para enfim chegar nas terras que os deuses lhe prometeram. Após reunir suprimentos frescos, Enéas partiu com homens selecionados, deixando para trás os idosos e doentes e as mulheres que não desejavam prosseguir. Aqueles que ficaram fundariam um vilarejo que seria batizado com o nome de Acesta, em homenagem ao rei que os recebeu. A viagem de Enéas até a Itália foi tranquila, pois Júpiter estava cansado das intervenções de Juno e por isso a proibiu de atrapalhar o restante da viagem dos troianos. Além disso, pediu a Netuno que acalmasse os mares, facilitando assim a navegação. Enéas e sua frota reduzida chegou à Itália junto à foz do rio Tibre. Esta região era conhecida como Lácio, pois lá viviam os latinos. Após desembarcarem, os troianos começaram a fazer grandes bolos achatados de trigo. Ao usar o bolo achatado como mesa para se servir de outras iguarias, o jovem Ascânio disse: "Estamos comendo nossas próprias mesas."
Enéas então se lembrou da maldição que as arpias haviam rogado, e que eles sofreriam até que eles comessem suas próprias mesas. Enéas então se deu conta que era ali o lugar onde o povo troiano se estabeleceria como os deuses haviam destinado. E naquelas terras abençoadas eles ergueriam um povoado que seria a semente para o mais poderoso império que o mundo já viu. Próximo a onde Enéas e seu povo montaram seu acampamento, havia um palácio do povo itálico, que vivia naquela região. Lá reinava Latino, um velho e sábio monarca descendente de Fauno e bisneto do deus Saturno. Mas o rei Latino não teve herdeiros homens. Sua única descendente era a belíssima princesa Lavínia, que era cortejada por todos os nobres solteiros do Lácio. Entre os inúmeros pretendentes da princesa se destacava Turno, um forte, belo e poderoso guerreiro, filho do rei dos Rutulos. Mas um oráculo profetizou que Lavínia seria desposada por um príncipe estrangeiro de linhagem divina. Esse estrangeiro e sua linhagem dariam origem ao maior império que o mundo já viu e governariam o mundo. Devido a essa profecia, Latino não permitia que sua filha se casasse, na espera de que o marido enviado pelos deuses enfim se revelasse. Essa situação deixava Turno ressentido, pois ele achava que não havia outro homem senão ele, que seria capaz de liderar o povo latino após a partida de seu velho rei. Foi quando emissários de Enéas adentraram a cidade dos latinos em busca de hospitalidade. De início, eles foram vistos com desconfiança pelo povo local, mas foram recebidos pelo rei com toda a hospitalidade, assim como Júpiter determina. Os enviados de Enéas se apresentaram ao rei. Contaram sobre todas as suas aventuras e desventuras até chegarem na Península Itálica, e que, enfim, chegaram ao lugar que os deuses os haviam destinado. Enquanto isso, o rei, ao escutar os estrangeiros, não tinha dúvidas que o líder dos troianos era o homem que o oráculo de Febo havia profetizado. Latino disse que Enéas e seus homens eram bem-vindos naquela terra, e que seus povos deveriam se unir em matrimônio. Ele ofereceria sua preciosa filha para se casar com Enéas, criando assim um laço inquebrável entre os dois povos e respeitando os desígnios dos deuses. O rei presenteou os troianos com magníficos cavalos e enviou a Enéas uma biga puxada por cavalos divinos como presente de noivado. E assim, os troianos partiram para contar as boas novas ao seu líder. Mas a deusa Juno ficou furiosa ao ver que Enéas e os troianos pareciam ter um destino glorioso pela frente. Mas se este fosse realmente seu destino, eles não o alcançariam sem muito sofrimento. A rainha dos deuses invocou Alecto, a mais terrível entre as fúrias, e ordenou que ela espalhasse o ódio, o ressentimento e o desejo de guerra no coração do povo daquela região. A terrível fúria se dirigiu ao palácio dos latinos e lá encontrou a rainha chorando, pois não aceitava a decisão de seu marido de entregar a mão de sua amada filha a um estrangeiro. Se aproveitando desta raiva, a fúria Alecto colocou no pescoço da rainha uma das serpentes que carregava em seu cabelo. A serpente se transformou em um colar de ouro encantado, e sua influência fez a rainha sair às ruas vociferando palavras de ódio contra os troianos. E o ódio aos estrangeiros é sempre algo que soa doce ao ouvido dos descontentes. Após cumprir a primeira etapa de sua missão, Alecto voou até a residência do poderoso guerreiro Turno, que se encontrava descansando. A fúria, fazendo uso de uma tocha ardente, incendiou o coração de Turno com um desejo de guerra. O príncipe dos Rutulos não permitiria que Enéas e os troianos herdassem um reino que ele julgava que deveria ser seu. Turno ordenou que seus homens se preparassem para a luta, pois eles partiriam para a guerra e só descansariam depois que a última gota de sangue dos troianos fertilizasse as terras do Lácio. Nas terras do Lácio existia um belíssimo cervo, mais belo que qualquer outro, e além disso, ele parecia ter formado um laço com Sílvia, uma jovem filha do nobre que chefia os pastores da região. O servo não parecia ter medo dela e deixava ela acariciá-lo. Os latinos, ao verem tal cena, acreditavam que tal sinal só podia significar que eles eram abençoados pelos deuses e a amizade de tal animal era a prova disso. Sabendo disso, Juno colocou o magnífico animal na direção do filho de Enéas, que já se mostrava ser um exímio caçador. Ascânio ficou maravilhado com o porte do cervo e passou a desejar ter tamanho troféu. Ascânio disparou um tiro certeiro que feriu mortalmente o animal.
Ascânio, acompanhado por alguns caçadores, seguiram o rastro do cervo que fugiu em direção à casa de sua amiga Sílvia. Ascânio encontrou o cervo que agonizava, com Sílvia chorando ao seu lado. Ela instigou os pastores que ali viviam a vingar a morte do cervo sagrado. Os pastores partiram para matar Ascânio e os troianos, mas eles não tinham ideia de que lutavam contra guerreiros experientes, forjados a ferro e sangue nos campos de batalha da Guerra de Troia. Os pastores não tiveram a menor chance. A notícia da morte do cervo sagrado e dos pastores vingadores se espalhou pelo Lácio. O ódio contra os estrangeiros troianos se espalhou como fogo entre os latinos. Uma grande guerra estava próxima a eclodir. Após a terrível fúria destilar seu veneno no coração do povo latino e espalhar o desejo por derramamento de sangue por todo o Lácio, Turno levou todos os descontentes para as portas do palácio do rei latino e exigiam que ele declarasse guerra total contra os estrangeiros troianos. Latino desejava poder partir em paz deste mundo, mas apoiado pela rainha, Turno conseguiu o patrocínio de todos os povos amigos dos latinos. O rei temia que os deuses não permitiriam que ele tivesse a morte pacífica que ele tanto desejava. Do reino dos Volscos surgiu Camila, a princesa guerreira que aprendeu as artes da guerra enquanto acompanhava o séquito da deusa Ártemis. Ela veio prestar auxílio a Turno, que era aliado de seu povo. Foi exigido do rei que ele desse a ordem para que fossem abertos os gloriosos portões do templo de Jano, sinalizando que os latinos estavam em guerra. Mas o rei se recusou a dar a ordem e se recolheu em seus aposentos. Sem paciência, a própria deusa Juno desceu à terra e abriu os portões do templo com suas próprias mãos, para o delírio dos combatentes que vibravam ao saber que a deusa estava ao seu lado. Eles tinham certeza de que, assim como Juno auxiliou os gregos a derrotarem os troianos nas terras de Ilion, ela novamente imporia outra terrível derrota aos troianos. Às margens do rio Tibre, Enéas, preocupado, pensava na impossível provação que o povo troiano deveria enfrentar. Mesmo sendo exímios guerreiros, os troianos eram poucos e não teriam chance contra as forças das cidades reunidas do Lácio. Foi quando Tibre, o deus rio, surgiu por entre as águas. Ele disse para Enéas não se desesperar e que os deuses estavam ao seu lado, com a exceção de Juno. Ele disse que Enéas deveria ir até o reino de Tuscos, onde reinava Evandro, um rei pelasgo vindo da Grécia. Mas apesar de serem colonos gregos, eles eram amigos do povo troiano. Enéas foi até o rei Evandro em busca de auxílio. Os tuscos também eram inimigos dos latinos, e por isso não foi difícil convencê-los a ajudar os troianos. O rei Evandro, que já era velho, disse que não poderia lutar, mas enviaria seus melhores cavaleiros e seu filho Palas para comandar seus homens em nome do rei. Longe dali, nas forjas divinas do Monte Etna, Vulcano, o deus das forjas, estava confeccionando magníficas armas para Enéas, a pedido de sua esposa Vênus. Essas armas só poderiam ser comparadas àquelas que foram usadas pelo próprio Aquiles. As armas foram entregues por Vênus ao seu amado filho e lhe foi dito que enquanto ele as usasse, ele seria capaz de enfrentar qualquer inimigo. O herói sentia que com aquelas armas e armaduras ele seria quase imbatível no campo de batalha. Mas um item o impressionou mais do que todos. Era o seu novo escudo. Nele havia diversas artes em alto relevo que retratavam o futuro de Roma. Mas todas essas imagens eram enigmáticas para ele. Lá estavam representados os gêmeos e a loba, homens carregando mulheres em seus braços e muitas outras histórias que não faziam sentido nenhum para o troiano. Enquanto Enéas buscava por aliados, Turno recebeu uma visita divina. Era Íris, a mensageira dos deuses, que trazia uma mensagem de Juno para o grande guerreiro. A mensagem dizia que, sem Enéas por perto, o acampamento dos troianos, às margens do Tibre, estava vulnerável. Turno guiou seu exército até o acampamento dos troianos, mas a poeira levantada pela marcha de seu exército alertou os vigias troianos que deram o alarme. O líder dos Rutulos desafiou os troianos a enfrentá-los em campo aberto. Mas os guerreiros de Enéas não eram tolos e não cederam às provocações de Turno. Eles guardariam o retorno de Enéas para enfim enfrentar o guerreiro do Lácio. Turno jogou suas agaias contra os vigias da paliçada troiana, mas os troianos se protegiam atrás de suas cercas e trincheiras. Sem alternativa, Turno ordenou que o acampamento troiano fosse sitiado até que mais homens fossem reunidos para o assalto definitivo. Turno parecia impaciente e ficou andando de um lado para o outro pensando em formas de causar danos aos troianos.
Foi quando ele reuniu seus melhores homens e se dirigiu portando tochas rumo aos navios troianos que estavam desprotegidos às margens do rio. Mas Cibele, a mãe dos deuses olímpicos, não permitiria que as naus sagradas de Enéas fossem queimadas. Ela recorreu a seu filho Júpiter e pediu para que ele não permitisse que os barcos feitos com a madeira de seu bosque sagrado fossem destruídos. A deusa sacrificou todo o seu bosque para que Enéas tivesse sua esquadra. Quando Turno e seus homens arremessaram suas tochas contra os navios, eles esperavam que os barcos queimassem rapidamente. Mas graças a Júpiter, os navios ganharam vida e se tornaram magníficas criaturas marinhas. Os homens de Turno ficaram abalados, pois aquilo só poderia ser um sinal de que os deuses estavam do lado dos troianos. Apenas Turno interpretou o sinal de forma diferente. Para ele, o desaparecimento dos navios dos troianos significava que desta vez Juno não permitiria que os troianos fugissem após a derrota e desta vez eles seriam totalmente exterminados. O comandante Turno e os Rutulos desejavam pôr um fim ao acampamento dos invasores vindo de Troia, e por isso avançaram corajosamente em direção às defesas inimigas protegidas por seus escudos para tentar tomar de assalto a fortificação feita pelos troianos. Naquele momento, os troianos não eram muitos, mas seus homens lutaram por 10 anos sobre a muralha de Troia contra os invasores gregos e estavam acostumados a repelir os assaltos de tropas inimigas. Turno causou grande preocupação aos troianos quando conseguiu incendiar uma das torres de defesa e seu colapso era inevitável. Se aproveitando da fenda deixada pela torre, Turno e seus homens invadiram o acampamento troiano. De início, a resistência troiana não foi capaz de conter o avanço dos Rutulos, pois suas defesas ainda estavam impedindo que mais inimigos invadissem por outras seções da muralha. Turno, fazendo uso de sua espada, ceifava a vida de vários troianos. Ele se sentia poderoso como o próprio Aquiles caso ele tivesse conseguido invadir Troia. Mas o jovem Ascânio não permitiria que os homens de seu pai caíssem frente ao inimigo, e com um tiro certeiro na cabeça de Remulo, ele matou o cunhado de Turno, dando início ao contra-ataque troiano. Ascânio desejava avançar para matar o comandante inimigo com sua lança, quando ele foi contido por uma mão em seu ombro. Era o deus Febo Apolo que lhe disse para que ele se contesse em derrubar apenas um grande herói naquele dia, pois caso continuasse lutando na linha de frente, ele apenas encontraria a morte certa. Ascânio lembrou-se de Patroclo, o companheiro de Aquiles, que ignorou o conselho de seu amigo e encontrou a morte na lança do glorioso Heitor. O jovem príncipe de Dardanelos decidiu se retirar para a retaguarda e deixar os guerreiros mais experientes enfrentarem os invasores. Turno parecia imparável e só deteve seu avanço para enfrentar um destemido troiano chamado Pandaro. A luta foi disputada, mas Pandaro acabou sucumbindo após ser golpeado por Turno, que lutava sobre as bênçãos de Juno. Porém, a morte de Pandaro não foi em vão, pois enquanto Turno se concentrava em lutar com o herói troiano, os demais soldados de Ilion expulsaram os demais invasores que fugiram para salvar suas vidas. Se Turno tivesse se focado em abrir os portões para seu exército ao invés de buscar a glória desafiando campeões, a vitória certamente seria dele naquele dia. Contudo, agora os troianos começavam a cercá-lo. Turno correu desesperadamente para tentar salvar sua própria vida, enquanto os troianos disparavam flechas e lanças contra ele. Para sua sorte, a deusa Juno, de forma invisível, desviava os projéteis. Turno correu até o fundo do acampamento troiano e saltou no rio Tibre. Os troianos acreditavam que tal ato de desespero o levaria a se afogar nas águas do rio. No entanto, o deus que habitava aquele rio era amigo dos Rutulos, e por isso ele não deixou que o guerreiro afundasse mesmo com todo o peso de sua armadura e escudo. Na morada dos deuses, Vênus reclamava a Júpiter, pois Juno estava desequilibrando a guerra ao ajudar os povos nativos, e isso causaria a divisão entre os deuses, assim como aconteceu em Troia. Assim, Júpiter decretou que os deuses não mais interfeririam no conflito de forma decisiva, e que seria papel dos próprios homens revelarem o destino que as moiras traçaram para eles. Enquanto saía das águas após quase se afogar, Turno viu que do outro lado do rio Tibre, Enéas retornava cheio de soldados de reinos vizinhos, que se aliaram ao herói de Dardanelos para lutar contra os Rútulos e os Latinos. Enéas mostraria aos seus inimigos o verdadeiro custo da guerra ao despertarem a fúria e a sede de sangue de Marte, o deus da guerra.
Após se afastar por uns dias atrás de aliados, Enéas enfim havia retornado trazendo consigo um expressivo número de soldados de diferentes nações que desejavam se vingar de seus rivais latinos e rútulos. Mas logo de início dos combates, o príncipe Palas, filho do rei Evandro, pereceu pelas mãos de Turno. Hera, percebendo que o contra-ataque dos troianos e seus aliados seriam avassalador, afastou Turno do combate, pois sabia que o corajoso guerreiro não se furtaria de enfrentar os inimigos e encontraria a morte certa. Enéas comandou seus homens na linha de frente e conseguiu proteger as defesas do seu acampamento. Mas do lado dos rutulos, o nobre etrusco Mesêncio organizava as linhas de seus aliados, impedindo que fossem rompidas pelos troianos. Foi então que Mesêncio foi ferido por uma azagaia arremessada por Enéas. Ao ver seu pai ferido se retirar para a retaguarda, o jovem guerreiro Lauso foi tomado pela ira. Ele partiu para atacar Enéas e desviava de seus golpes e ainda o advertiu para que ele recuasse, pois se insistisse, ele não encontraria piedade. Ignorando o aviso, o jovem Lauso desejava mais que tudo vingar o pai e, como consequência, acabou abreviando a própria vida. Ao ver o corpo de seu filho ser trazido da linha de frente, Mesênio lamentou o seu terrível destino. Ele sentiu que, sem seu filho, sua vida não tinha mais sentido, e por isso ele montou em seu cavalo e avançou contra as linhas troianas em um ataque suicida. Ele procurou Enéas como seu alvo. Mas Enéas se protegeu dos ataques de Mesênio, fazendo uso de seu divino escudo. O herói troiano arremessou uma lança que feriu a montaria do valente guerreiro etrusco. O corpo do animal caiu sobre Mesênio, esmagando. Enquanto agonizava sobre o peso de sua própria montaria, ele suplicou para que Enéas devolvesse seu corpo aos seus súditos para que ele tivesse um funeral digno. Enéas concordou com seu pedido e lhe deu o golpe de misericórdia. A vitória naquele dia era dos troianos, e eles ergueram tributos a Marte, o deus da guerra, que os favoreceram naquele dia. Emissários dos latinos pediram para ter uma audiência com Enéas e solicitaram uma trégua para que os corpos dos caídos fossem recolhidos e enviados aos seus parentes. Enéas disse que não era seu desejo continuar a lutar e só se defendia dos latinos e rútulos, que recusaram a aliança proposta pelo próprio rei latino. E que se quisessem evitar a morte desnecessária de milhares, que colocassem Turno à sua frente para um duelo singular e que assim seria revelada a vontade dos deuses. Um armistício foi estabelecido e os emissários latinos partiram com uma boa impressão do príncipe troiano, percebendo que ele era um homem justo e que não desejava derramar sangue em vão. Longe dali, outro grupo de emissários latinos estavam na corte do famoso rei grego Diomedes, que foi um dos mais famosos heróis da Guerra de Troia e que agora vivia na Península Itálica. O guerreiro veterano de muitas guerras era chamado para auxiliar os latinos contra os troianos, mas ele, ao saber quem seriam seus adversários, prontamente declinou. Diomedes disse que já havia vencido os troianos em Troia, mas tal vitória só trouxe desgraças aos inimigos de Ilion. Agamenon foi assassinado ao retornar. Ulisses e Menelau se perderam no mar ao tentar retornar para casa. O guerreiro Lócrida Ajax foi afogado pelos deuses e ele mesmo perdeu seu trono em Argos. O herói Argivo então disse para que os presentes que foram trazidos para ele em troca de sua lealdade fossem entregues a Enéas como tributo pela paz, pois os deuses favoreciam Enéas e aqueles que se opusessem a ele só encontrariam a perdição. Com o retorno de dois grupos de emissários, o Conselho Popular dos Latinos foi reunido. Ambos os emissários apresentaram o resultado de suas missões e, para a maioria dos presentes, a paz entre latinos e troianos parecia a melhor solução. O rei latino, que não queria a guerra desde o início, propôs novamente que os dois lados selassem uma aliança por meio do casamento de Enéas com a princesa latina Lavínia. O rico nobre Drances também disse que cederia um bom pedaço de suas terras aos troianos em troca de paz. Mas enquanto a Assembleia ainda deliberava, as sentinelas das muralhas latinas gritavam alertando que Enéas estava próximo aos portões. O exército troiano estava em frente às muralhas da fortaleza latina, à espera de que Turno se apresentasse para enfrentar Enéas em um duelo singular que colocaria um ponto final no conflito. Turno, seguido pelos nobres latinos e por seu exército, deixou a fortaleza e todos partiram ao encontro de Enéas, que já o aguardava. Enquanto os sacrifícios aos deuses eram realizados, a diferença de postura dos dois combatentes era evidente. Enéas parecia altivo e confiante, enquanto Turno parecia pálido e cabisbaixo.
Mas a ninfa Juturna, irmã de Turno, estimulada pela deusa Juno, se infiltrou disfarçada nas linhas dos soldados latinos e disse para que os combatentes não deixassem toda a responsabilidade do destino da cidade nas costas de Turno e que eles estavam em maior número e poderiam vencer aquela batalha. Estimulados pela ninfa, os homens de Turno arremessaram lanças e flechas contra os troianos e seus aliados etruscos, quebrando assim o armistício. Uma grande batalha teve início. Enquanto Enéas tentava inutilmente fazer cessar as hostilidades e retornar o duelo, mas o sangue dos combatentes fervia e nada conseguiam ouvir. Só focavam em seus inimigos à sua frente e assim um grande banho de sangue teve início. Foi quando Enéas foi atingido por uma flecha disparada por um guerreiro desconhecido. Enéas foi conduzido para a retaguarda para receber atendimento médico. Enquanto isso, Trácon, o rei etrusco, assumiu o comando. A luta estava equilibrada quando o exército dos troianos e seus aliados foram flanqueados pela rainha Camila e seu exército de guerreiros. Camila e sua guarda pessoal, composta por guerreiras amazonas, fulminavam os troianos com disparos certeiros de seus arcos. Camila abatia um troiano após o outro com seu arco presenteado por Diana, a deusa da caça. Mas não era seu destino sobreviver àquela batalha. Camila foi atingida por um dardo arremessado pelo guerreiro etrusco Arrunte. A deusa Diana não permitiria que o assassino de sua fiel amiga escapasse impune, e o etrusco acabou sendo fulminado por diversas flechas disparadas pelas guerreiras de Camila, que assim vingaram sua senhora. Na retaguarda, outra deusa influenciava o destino da guerra. Vênus, ao ver seu filho amado sofrendo com seu ferimento, colocou a ambrósia divina na panaceia que seria usada para tratar a ferida de Enéas. O médico ficou impressionado ao aplicar o remédio na ferida de Enéas. A ferida rapidamente parou de sangrar e, milagrosamente, desapareceu pouco tempo depois. Enéas, já recuperado, retorna ao combate e se reúne com seus comandantes, pois ele tinha um plano para mudar o curso da batalha. Enéas dividiu seus homens. Uma parte deveria oferecer resistência às forças comandadas por Turno, enquanto o restante dos homens realizaria um assalto à cidade dos latinos, que estava praticamente desprotegida. Os troianos escalavam facilmente as muralhas, recebendo quase nenhuma oposição dos poucos soldados que havia ficado para proteger a cidade. Os homens que ficaram para defender a muralha não foram páreos para os experientes guerreiros que fizeram seu nome lutando sobre as muralhas de Troia. Após tomarem as muralhas, os troianos abriram os portões para que o restante do exército invadisse a cidade. Turno olhou para trás e percebeu que foi ludibriado pela astúcia de Enéas ao ver as colunas de fumaça dos edifícios que queimavam atrás das muralhas. A rainha latina, ao ver os inimigos se dirigirem para seu palácio, se desesperou e, tomada pela culpa por possivelmente ter sido a causadora da ruína de sua pátria, decidiu que não merecia mais viver e encarar a dor de seus compatriotas. A guerra entre troianos e latinos se encaminhava para o seu momento decisivo. Os troianos e seus aliados haviam superado a muralha latina. Os soldados latinos tentavam desesperadamente impedir a tomada da cidade, mas tudo indicava que um grande massacre semelhante ao que aconteceu em Troia estava prestes a acontecer. Foi quando se ouviu o grito de Turno pedindo para que fossem cessadas todas as hostilidades, pois ele estava ali para enfrentar Enéas em um combate singular. Turno disse que não era necessário que fosse derramada mais nenhuma gota de sangue latino ou troiano, pois agora os deuses revelariam sua vontade, dando a vitória ao vencedor do confronto. Turno tomou a espada do condutor de sua biga e se encaminhou para enfrentar Enéas. O destino da Península Itálica estava nas mãos destes dois homens marcados pelas cicatrizes de incontáveis conflitos. Enéas, o herói troiano, filho de Vênus, carregava em seus ombros não apenas as esperanças de seu povo, mas também o peso de um destino profetizado pelos deuses. Diante dele, Turno, o feroz líder dos Rútulos, era a personificação da resistência itálica, movido por seu orgulho e seu profundo desejo de reivindicar o direito ao trono. Em sua vida, Enéas já havia duelado com os melhores guerreiros gregos, enfrentando até mesmo Aquiles, e sentia que o forte e habilidoso Turno estava em pé de igualdade aos maiores guerreiros aqueus. Turno atacava com uma fúria indomável, forçando Enéas a ficar na defensiva. Foi quando, com um poderoso golpe, Turno atingiu o peito de Enéas, que era protegido pela armadura divina feita pelo deus Vulcano, que era tão resistente que fez a espada de Turno se partir. Desarmado, Turno estava à mercê da lança de Enéas. Enéas arremessou sua lança, mas Turno, com um reflexo incrível, desviou do projétil mortal no último instante.
Um guerreiro latino tentou entregar sua espada para Turno, mas foi impedido pela fria lâmina de Enéas ameaçando seu pescoço. Novamente, Juturna, a ninfa irmã de Turno, interferiu entregando a espada divina de seu pai, para que seu irmão banhasse sua lâmina com o sangue do invasor estrangeiro. Vênus perdeu a paciência ao ver que mais uma interferência divina foi feita, indo de encontro ao decreto do próprio Júpiter, que havia determinado que as divindades não mais interferissem no destino da guerra. Júpiter, com sua poderosa voz, disse que se os deuses continuassem a interferir, aquele conflito duraria por toda a eternidade, e ele já estava cansado daquilo tudo. Mas Juno sabia que sem o auxílio de seus aliados divinos, Turno pereceria perante o herói troiano. A deusa que odiava o herdeiro da tradição troiana fez o último pedido ao seu poderoso marido. Ela pediu que não permitisse que Enéas batizasse aquele lugar como Nova Troia e que nem deixasse que a cultura troiana se impusesse sobre os costumes latinos, povo este que sempre foi tão devoto aos deuses. Júpiter garantiu à sua esposa que a língua latina não só sobreviveria, como se espalharia pelo mundo todo, pois o povo que emergia da união de troianos e itálicos seria tão forte que dominaria todos aqueles que ousassem desafiá-los. Sem a intervenção divina, a grande resistência de Enéas começa a desequilibrar o duelo ao seu favor. Turno parecia estar perdendo suas forças para a exaustão. Aproveitando-se da vulnerabilidade que Turno começava a apresentar, Enéas o atinge com um poderoso golpe. Turno estava seriamente ferido e derrotado. A vitória era de Enéas, que colocou o pé sobre o peito de seu oponente e se preparava para dar o golpe de misericórdia, quando Turno começou a implorar por sua vida. Enéas, que havia passado grande parte de sua vida em meio à guerra, teve um momento de compaixão, pois estava cansado de derramar o sangue de inimigos. Mas ao perceber que Turno usava o cinturão do príncipe Palas como troféu, seu sangue ferveu e qualquer sentimento de clemência se evaporou e o príncipe troiano ceifou a vida de seu inimigo. Com a vitória de Enéas sobre Turno, os troianos acharam na Itália um novo lugar para chamar de lar, assim como havia sido prometido pelos deuses. Enéas casou-se com Lavínia, filha do rei latino, selando assim uma aliança indissolúvel entre os dois povos. Enéas tornou-se o rei da região do Lácio, e seu reinado foi marcado pela sabedoria e pela justiça. O príncipe Ascânio cresceu e se tornou um homem forte e justo, como seu pai. Ele fundaria a cidade de Alba Longa, cidade-mãe da futura Roma. Por seu povo, ele ficaria conhecido pelo nome de Júlio, dando origem à dinastia Juliana. Da linhagem juliana, emergiram figuras notáveis para a história romana, como Júlio César e o imperador Otávio Augusto, que guiaram o povo romano até alcançarem sua glória imortal.